uma equipe de pesquisadores chineses conseguiram ultrapassar um limite considerado impossível na busca pela fusão nuclear. Já tem até pesquisadores de outros países querendo copiar. Vamos saber sobre isso com a Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ouvir essa notícia e vai dizer: os chineses fizeram o quê? Ai, meu Deus! O que os Pois chineses é. fizeram? O que os chineses fizeram, Ana? Vamos começar. Fusão nuclear. O que diabos é fusão nuclear? Basicamente é você pegar núcleos de dois átomos pequenininhos e juntar os dois para virar um átomo só, e com isso libera muita energia. Muita energia mesmo. Se você, a gente está acostumado a pensar na fissão nuclear, né, daquela da bomba atômica, que você tem um núcleo grande, quebra em dois e libera energia. A fusão é ao contrário, mas libera mais energia ainda do que a fissão nuclear. A tal ponto que tipo, sei lá, bomba de nêutrons, que é uma bomba de fusão nuclear, ela usa a bomba atômica como espoleta, sabe? Como pavio. É nesse nível. E a fusão nuclear, ela é um santo graal aí que os físicos procuram na questão da energia, porque se conseguir fazer fusão nuclear funcionar como fonte de energia, a gente teria uma fonte de energia quase inesgotável, porque o combustível seria hidrogênio, que é o átomo mais comum no universo, e muito limpa, porque você teria como subproduto um gás nobre como o hélio, sabe? Então, não seria um santo graal aí. Qual que é a grande dificuldade? Por que ainda não existe reatores de fusão nuclear? Porque para você conseguir fazer a fusão nuclear, você precisa pegar esses átomos, Ana, e colocar eles numa pressão e numa temperatura tão grande, mas tão grande, que normalmente a energia que você gasta para começar a fusão nuclear é mais do que ela gera. Então, assim, tipo, ok, a gente consegue fazer fusão nuclear? Consegue. Consegue fazer fusão nuclear. Mas, assim, a gente está falando de temperaturas e pressão do nível do núcleo do Sol. O Sol, ele funciona a fusão nuclear. Basicamente, a gente é movido à fusão nuclear, indiretamente, Ana. A gente come as plantas fazem fotossíntese, que é energia do Sol, e da onde que o Sol tira a energia dele? Da fusão nuclear. Então, diretamente, praticamente o nosso planeta inteiro gira à base de fusão nuclear. Mas, para fazer um reator de fusão nuclear, um gerador à base de fusão nuclear, a gente ainda tem esse probleminha, que a gente gasta tanta energia para começar o processo de fusão nuclear que acaba gastando mais do que gera. Qual que é tudo isso para chegar aonde, Ana? Para chegar que tem muitos físicos do mundo inteiro e correndo atrás de tornar o processo de fusão nuclear mais eficiente, né? Que a hora que a gente conseguir fazer essa eficiência a ponto de gerar energia, né, a níveis comercial na base de fusão nuclear, muitos dos nossos problemas energéticos vão estar resolvidos. Ok, as tentativas de fazer reação nuclear, né, elas costumam acontecer nesse tipo de lugar aqui, que são os reatores tokamak, o nome disso aqui, tokamak. O que é o tokamak? Vai ter um monte de físicos que vão me xingar pela maneira que eu vou descrever, mas é basicamente uma rosquinha de metal gigante. Ai, desculpa, Sofia, eu ia entrar, já que você comentou isso, eu ia comentar. Meu, que lugar incrível! Isso aí vocês estão Esteticamente vendo. falando. Tá vendo? Tem até um cara ali dentro trabalhando e tal. Isso é uma rosquinha de metal gigante. Desculpa, gente. E daí o que acontece? Claro, sem uma pessoa dentro, óbvio, eles ligam isso aí. Você joga plasma aí dentro, hidrogênio na forma de plasma, e ele cria esse ambiente de alta pressão e alta temperatura para fazer a fusão nuclear. E esses são a principal forma de tentar fazer energia na base de fusão nuclear hoje. O que os chineses fizeram, Ana? Tudo isso para agora, finalmente, essa imensa introdução para chegar. O que os chineses fizeram? Acontece que o problema aí do tokamak, que até agora a gente não consegue produzir energia eficientemente através dele, é que existe uma coisinha chamada limite de Greenwald.
Não é o Verdovaldo lá, o jornalista, é outro Greenwald. O limite de Greenwald basicamente diz que dentro desses reatores, quando chega a temperatura e uma pressão X lá, que é esse limite de Greenwald, ele fica instável e você não consegue aquecer e pressionar mais do que isso. E muita gente já estava acreditando que, olha, não tem como. Desse tipo de reator aí, a gente não vai conseguir ultrapassar esse limite de Greenwald. Já estavam muitos físicos já jogando impossível ultrapassar esses limites. Os chineses conseguiram. Os chineses foram lá e no China Experimental Advanced Superconductor Tokamak, que usa uma sigla EAST, né, EAST, para chamar ele, conseguiram fazer um aumento com alguns processos relativamente simples, relativamente, porque a gente está falando de fusão nuclear, né, gente? Mas relativamente simples, eles conseguiram fazer um negócio aumentar em 60% a eficiência. 60% é muita coisa, não é pouca coisa, gente. Eles publicaram na Science Advances, que é uma revista bastante conceituada na ciência. Olha aqui, o normal desse EAST, né, que é esse tokamak específico deles, é girar com a eficiência de 0,8 a 1 NG. NG é o tal do limite do Greenwald. Eles conseguiram fazer ele funcionar em 1,3 a 1,5 NG, ou seja, 30 a 65% mais eficiente do que o limite que as pessoas diziam que não tinha como passar. As pessoas diziam, não dá para passar de 1. Eles fizeram 1,3 a 1,65. Caraca. E como que eles fizeram isso, Ana? Tem essa reportagem que saiu hoje na Nature, né, falando, tá em inglês, mas basicamente está dizendo aqui, reator de fusão nuclear chinês empurra o plasma além do limite crucial, o que vem em seguida. Aqui, de novo, vai ter físico querendo me esganar pela maneira com que eu vou explicar. Mas basicamente o que eles fizeram? Eles colocaram um gás dentro desse tokamak para ajudar a estabilizar o plasma, um gás neutro lá dentro dessa rosquinha de metal gigante, e eles pré-aqueceram o plasma num forno de micro-ondas gigante. Desculpa, eu tô falando, vamos me esganar pelo quanto eu estou simplificando, mas basicamente é isso. Eles pré-aqueceram o plasma e daí colocaram esse gás neutro dentro do tokamak. E com isso, Ana, eles conseguem estabilizar melhor o plasma, porque de acordo com a explicação que essa reportagem dá, o que acontece é que esse processo de aquecimento dentro desse tokamak, ele costuma ser muito agressivo, inclusive arrancando átomos de metal do próprio reator. Não é assim, tipo, arrancando pedaço do reator, gente. Não átomos, uns poucos átomos. Mas esses poucos átomos já são suficientes para desestabilizar o plasma. Fazendo esses dois processos, já colocar o plasma pré-aquecido através de um micro-ondas e colocando esse gás neutro, eles conseguem evitar esse arrancar aí de átomos do metal e com isso fazer ele ficar estável por muito mais tempo e com isso aumentar a eficiência. Chegou no ponto que já está gerando mais energia do que gasta? Ainda não. Mas, gente, é um aumento de 60%. 65% na eficiência. Isso é muita coisa. Não é pouca coisa. E daí, na própria reportagem, eles entrevistam outros pesquisadores não envolvidos com o projeto e já aparecem uns franceses dizendo, olha, quem sabe a gente não tenta a mesma coisa, sabe? Vamos copiar. Passa aqui seu dever de casa para eu copiar. Mas eu suponho que vão fazer. E meio que a ciência funciona assim também, né? Tem que fazer, gente. Ciência se faz assim. E se os caras vão lá e publicam o artigo científico, é para os outros copiar mesmo, vamos convenhamos. E a gente ganha, a gente ganha mais, né? Com isso. Sim, claro. E todo mundo ganha com isso. Porque quanto antes a gente chegar numa fusão, melhor. Enfim, isso é isso, Ana.
Fazer jornalismo é uma coisa incrível mesmo, né, Sofia? Uma hora a gente tá falando sobre Banco Master e influenciadores e milícia digital, outra hora você tá falando sobre rosquinhas de metais, plasma quente e fusão nuclear. E o forno de micro-ondas gigante. Não esqueça o forno de micro-ondas forno gigante. de micro-ondas gigante. Sofia, eu gostei muito da metáfora culinária e o pessoal tava comentando, elogiando no chat, né? Falando, pô, assim, dá pra entender, né? O que é que tá acontecendo. Eu fico imaginando os processos, sabe? De raciocínio, assim, pra chegar nisso. Não, e se a gente esquentasse o plasma, hein? E se colocar uma pimentinha? Parece eu cozinhando, assim. Será que eu colocar aqui um negocinho? Será que vai acontecer? Mas é impressionante mesmo o ganho, né? De 60%. E o que isso representa potencialmente em termos de geração de energia, né? Pra gente. Eu queria fazer umas perguntas, assim, completamente de leiga e pensando, assim, nas dúvidas que esse assunto pode gerar para quem estiver assistindo, e geram em mim também, né? Esse tipo de processo é arriscado? Incorre algum risco? Sempre quando falam de coisa nuclear, a galera já fica... Tem dois medos. Quando eu comecei a ler, assim, eu falei, todo mundo já vai achar que a China está fazendo uma bomba atômica e vão ficar desesperados. Os comunistas estão fazendo uma bomba atômica. E a outra esse processo não é perigoso? Seria pior para a humanidade, de alguma forma? Olha, risco sempre envolve, Mana, mas é um risco muito menor do que os reatores de fissão. Os reatores de fissão, porque quando a gente está lidando com fusão nuclear, o combustível é hidrogênio. E hidrogênio é um gás que sim é inflamável, mas não é um gás radioativo. Então, vazamento não vai ser uma coisa assim... Claro, vazamento de um gás inflamável é um problema, mas não é uma coisa tão problemática quando resolve entrar em fusão, né? Um reator tipo a Chernobyl, o 3 Mile Island, Fukushima. Então, assim... Interessante, porque a gente está falando de coisa nuclear também, as pessoas pensam em coisas radioativas. Eu, particularmente, pensei em coisas radioativas, não tinha me tocado. Nuclear, a gente sempre está falando de algo que está mexendo diretamente com o núcleo dos átomos. Isso pode ser quebrar o núcleo de um átomo, que é o que se faz na fissão nuclear, ou fundir o núcleo de dois ou mais átomos, que é o que se faz na fusão. O que acontece, Ana? Por que quando a gente vai fazer uma fissão nuclear, a gente vai pegar uma coisa que está lá no fim da tabela periódica, o urânio, que tem 95 prótons no seu núcleo, do 235, urânio 235, né, que junta os nêutrons e os prótons, são 235 coisinhas no núcleo, né, prótons nêutrons. Enquanto quando a gente vai falar de fusão, a gente fala de hidrogênio, tem literalmente, é um próton, um bendito de um único próton no núcleo. Ou então, se você for pegar o deutério, um próton e um nêutron, ou trítio, um próton e 2 nêutrons, ou seja, só 2 ou 3 coisinhas no núcleo. Por que você faz isso? Porque é muito mais fácil você fundir 2 núcleos pequenos, e é muito mais fácil você quebrar um núcleo grande. Agora, quando a gente fala da radioatividade, por exemplo, do urânio, é porque o núcleo é tão grande e tão instável que às vezes ele começa a se quebrar sozinho e soltar um pedacinho dele sozinho. Isso é radioatividade, né? Aí a gente vai falar se a radioatividade é tipo alfa, beta ou gama, dependendo do que ele está soltando quando o núcleo dele se quebra sozinho. Então, justamente por a gente já estar trabalhando com núcleos pequenos, significa que na prática a gente está lidando com coisas ou zero radioatividade, como seria o núcleo do hidrogênio comum. Então, se você pegar o deutério e o trítio, pouco radioativo. Ao contrário do que se você for falar de urânio e plutônio, que é o que você precisa para quebrar ele na fissão nuclear, aí a gente já está falando de coisas muito mais perigosas. Então, um reator de fusão não dá para dizer que não tem risco, mas que o risco é muito menor do que o reator de fissão nuclear, isso dá para dizer com certeza, Ana. Então a gente está falando basicamente, para traduzir a tradução já, né? A gente está falando de um avanço enorme no sentido de uma energia mais limpa e mais segura. E mais segura. E mais segura, sim. É uma ótima notícia. Sim, é uma ótima notícia. Agora é só superar esse limite, porque aí de novo, eu tô falando, o núcleo, só. O núcleo do urânio, ele já é muito instável, por isso você faz a fissão nuclear, e por isso ele é radioativo, mas aí também por isso
relativamente fácil de quebrar. Então, essa barreira de a gente tem que gerar mais energia do que você gasta para fazer a quebra, é muito fácil de superar. É só você colocar núcleo numa massa, colocar urânio enriquecido suficiente junto que ele se quebra sozinho. Literalmente chega na massa crítica e ele se quebra sozinho, a ponto de você ter que baixar aqueles negócios de grafite para parar a reação, e se você não baixar, acontece o que acontece em Chernobyl, né? Enquanto, justamente pelo hidrogênio ser átomos tão estáveis, por eles já serem átomos pequenos, você precisa colocar uma pressão, uma temperatura imensa para conseguir fazer ele grudar. Muito bom, Sofia. Adorei esse corte. Obrigado. O pessoal tava comentando, pelos comentários da Ana, dá pra ver que ela não entende patavinas desse assunto. É claro que não! É óbvio que não! Mas eu achei muito legal, e é uma, né, a tradução da tradução é essa, é um avanço enorme. Não é uma solução ainda, mas hoje é daqueles dias de fazer ciência, né? Um passo além. Espero que outras pessoas também consigam ampliar esse estudo e chegar em soluções ainda melhores em breve. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Isso aí, voltamos em instantes para mais notícias. Eu gostaria de dizer notícias boas do dia, mas eu desconfio que essa vai ser a melhor, hein?